Todos os amantes de pets! Gente, hoje é uma live de muita informação, de muito aprendizado. Vamos estar aqui com o mestre da sinofilia, Marcelo Tucci, onde eu tenho a grande honra de tê-lo como convidado. Seja bem-vindo. Marcos, seja bem-vindo. Vamos aguardar o pessoal entrando. Gente, hoje vai ser realmente muito aprendizado. Nosso convidado já está aí na nossa sala. Vamos, Gato Peralta, já vão me falando se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá legal aí para vocês. Me dá um ok, que eu já vou entrar aqui, já convidar o nosso mestre Marcelo Tucci e vamos entender tudo sobre a importância da sinofilia para o banho e tosa. O que a sinofilia pode nos ajudar em diversas formas. E temos aqui hoje, né? Marcelo tem aí mais de 45 anos, gente, de experiência aí com os cães, né, no mundo da sinofilia. Então hoje realmente é um aprendizado e nós temos que aproveitar cada momento desta live. Compartilhe essa live, tem uma flechinha aqui, compartilhe com o maior número de pessoas, porque é live de aprendizado. Durante a live façam muitas perguntas que realmente são dúvidas que todos que têm banho e tosa, muitos não sabem qual a importância da sinofilia para o banho e tosa. Então essa live vai estar aberta para pergunta, gente. Vocês vão poder fazer muitas perguntas, tirar as dúvidas de vocês, tá? Marcelo já tá aí. Tá, legal. O som tá legal aí? Tá tudo ok? Tudo perfeito? Tudo certo? Tony, seja bem-vindo. Renata, seja bem-vindo. Já vou entrar aqui. Já vou. Muito feliz, muito ansiosa para nossa live. Marcelo já entrando. Meu professor também, gente. Oiê! Oi, boa noite. Prazer Boa estar aqui noite, com meu você. professor! Professor nada. Meu professor, meu querido professor, de muito aprendizado. Gratidão, Marcelo, que honra, que prazer imenso ter você aqui no nosso canal e poder, né, passar tanta experiência que eu falei hoje, né? Pensa, a gente tinha que ter um pouquinho de humildade e entender que quando a gente está com o mestre, a gente tem que estar com a mente aberta para muito aprendizado, né? E essa live vai ser realmente uma live incrível, como o Gato Peralta disse, aí o pessoal amado mestre, com certeza, digo mesmo. Boa noite, pessoal. Olha lá, ó. Boa noite, Sinofilia Brasileira. Abraço do outro lado do planeta. Olha só, tem gente do outro lado do planeta aí, ó. Boa noite, pessoal entrando. Marcelo, hoje realmente é um prazer muito grande para todos nós tê-lo aqui e poder compartilhar, né? Você compartilhar com a gente toda a sua experiência aí de mais de 45 anos na sinofilia, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo todo, e entender um pouquinho mais a importância, né, da sinofilia. Porque muitas pessoas sabem, mas na grande maioria, né, o que a gente até se conversou antes, na grande maioria não sabe a importância da sinofilia para o banho e tosse, né? E onde muitas vezes cometem muitos erros pela falta do conhecimento da sinofilia. Então, esse é o tema da nossa live. Eu vou só fixar aqui o tema, Marcelo, porque o pessoal vai entrando, né? Daí, só para o pessoal saber o assunto da nossa live hoje. Só um minutinho. Aqui, peraí, só. Prontinho.
fixado. Gente, sejam todos bem-vindos. Eu vou me apresentar rapidamente, já para passar as palavras para o Marcelo se apresentar para a gente. Eu sei que a história de vida do Marcelo dá um livro, né, uma enciclopédia aí, mas a gente vai só pedir para ele fazer um resumo aí para a gente, muitas, né, pessoas que não conhecem um pouco da sua história, mas é importante, né, a gente entender que a gente está hoje diante de realmente um mestre da sinofilia. Então, meu nome é Luciane, eu sou a Lu De Luca, aqui do MyPetC, aqui do Paraná, e temos o MyPetC aqui, vai fazer 10 anos, e 10 anos de muita procura de aprendizado, né? Agora estamos quase finalizando, né, Marcelo, o curso de sinofilia com o Marcelo, de muito, muito aprendizado mesmo, e qual eu tenho muita gratidão. Não sou criadora, mas decidi fazer o curso realmente para ter esse conhecimento, para que eu consiga, né, colocar dentro do meu banho-tosa para minha equipe e para que a gente possa conhecer mais sobre, né, pelagem, sobre a estrutura do cão e poder oferecer sempre um melhor serviço para os nossos clientes, né? Então, passo as palavras para você, Marcelo, se apresente aí para a gente. Boa noite, Lu, obrigado. Você exagerou um pouco a meu respeito, me enche de responsabilidade. Mas a coisa é a seguinte, eu crio cães desde moleque, desde 16, 17 anos, que eu crio meus próprios cães. E eu criei Beagle e umas outras raças, a mais Beagle. E a minha família era uma família de sinófilos, de cachorreiros. O que é um sinófilo? A sinofilia, na acepção da palavra, é amor a cães. Só que a gente tem que enxergar ela que é como se fosse uma ciência. Você estudar as raças caninas, as raças que você tem interesse e procurar fazer o melhor do ponto de vista tanto de criação, saúde, condição, tratar os nossos cães como eles merecem, né? Então, eles são parte da família e existe uma responsabilidade muito grande que a sinofilia procura gerir, que é buscar orientar as pessoas a criar cães da melhor maneira possível. Então, a gente luta muito contra criadores de fundo de quintal, gente que tira um monte de ninhadas sem ter cuidado, que vende filhotes aleatoriamente. E a gente tem que dar carinho, respeito e atenção aos nossos cães. Sim. Eu acho que quem pensa que cão é uma máquina para fazer dinheiro, não deveria nem começar a fazer, a criar. Às vezes me procuram gente, eu dentro da minha história, eu praticamente passei a minha vida dentro de cães. Tem amigos meus, amigas que falam que eu nasci em útero de cão. O seu avô também era sinófilo, Marcelo? Não, só do seu pai para... Do meu pai para cá. Os meus avós vieram da Polônia, não tinham muita condição e tempo para isso, né? Era imigrante, era complicado. O começo de sinofilia da minha família é uma coisa muito gozada. A gente era moleque, devia ter 5, 6, 7 anos. A minha avó tinha um piquinês e a gente estava um domingo, isso em 1967, muito tempo atrás. A gente estava na casa da minha avó e viu num jornal que ia ter uma exposição no Parque da Água Branca. A gente catou o piquinês da minha avó, pusemos embaixo do colo e fomos lá na exposição sem ter a menor ideia do que se tratava o assunto. E a gente foi muito bem recebido pelo pessoal do Kennel Clube Paulista, que é um clube que não existe mais.
pessoal foi super atencioso, aí a gente começou vamos lá para a exposição, era um ambiente familiar que a gente ia passear. Chegou lá por idos de 68, um ano depois, a gente gostou de sete irlandês. A gente não dava nem palpite, né? Eu só ia junto, né? O sete irlandês, os meus pais acabaram adquirindo um filhote de sete irlandês. Esse filhote teve uma série de problemas aí que a gente aprendeu como é que tem que manejar. Ele veio com alguns problemas de criação que a gente não sabia, a gente não tinha nem ideia. Aí, para repor este filhote que acabou morrendo e foi um trauma na família, os criadores desse filhote iam voltar iam sair de São Paulo e viram que a gente cuidava bem, deram o pai desse cachorro, que era um cão que era multicampeão e tal. Era um cão que já ia para a exposição. E a partir daí, dos anos 70, 69 e 70, fomos picados pelo vírus de cuidar de cães, de ter cães, e começamos a ir para a exposição. Aí, a partir daí, o passo para começar a criar é as astrais 1, 2, 3. Aí, minha mãe trouxe os Shih Tzus para o Brasil, ela que foi introdutora dos Shih Tzus no Brasil, em 1972, quer dizer, tinha 12 anos, coisa assim, 11, 12 anos, né? Aí começamos a ter cocker, começamos a ir para a exposição, depois setter, depois foi indo, e eu, quando cheguei com 17 anos, eu resolvi criar beagles. A família inteira já criava, eu criei beagle por mais de 40 e tantos anos, 45 anos, parei com o beagle recentemente. Hoje em dia, até porque eu mudei para o interior numa casa maior, eu parei com beagles, que eu não estava mais com tempo, tal, eu comecei a ter Rhodesian Ridgeback, comecei a criar. Sim. Porque a gente brinca que cão é pior que cachaça, né? Você entrou nisso. Mas assim, com todo respeito, toda educação, nesse ínterim, todos, eu me formei juiz de cães, fui julgar muito no exterior, julguei praticamente o Brasil inteiro, América do Sul praticamente inteira, tive revista de cães, eu passei por tudo. Eu só não tive pet shop, viu? Mas o resto fui diretor de Kennel Club, hoje em dia também sou diretor de sinofilia da UKCB, e a gente acompanha esse processo, e é uma coisa legal, que você acaba conhecendo muita gente, tem um rol de amizades em cima disso, diria pelo mundo inteiro. Mas a preocupação nossa, às vezes você tem protecionistas que falam, é saber dividir a batalha, a guerra, é a mesma deles. A gente é contra a criação indiscriminada, é contra o comércio. Você tem que cria bem. Eu tenho amigos meus que me chegam até hoje, e vários durante minha vida inteira, e perguntam assim para mim, tem lucro criando cão? Eu sempre falo, se você está querendo tirar lucro, vai fazer outro negócio. Então não é para tirar lucro. Vai fazer outro negócio. Vai fazer outro, não é máquina de criação. Você cria porque você gosta e cria cuidando bem deles, né? Esta é a ideia. Eu, por exemplo, eu não tiro mais do que uma ninhada por ano. E mesmo assim, quando eu criava assim, as minhas fêmeas ficam 1, 2 anos sem criar. Entendi. É o que você falou, né, Marcela? É o respeito pelos cães, né? Mesmo você sendo realmente um criador que tem responsabilidade, que respeita o cão também, né?
E que a gente sabe que existe muitos aí que não é a realidade, né? Infelizmente, né? Infelizmente não é. E a gente tenta lutar, mas assim, o mercado é muito grande. Então, às vezes, as pessoas procuram comprar um cão e vão comprar no lugar mais barato possível para economizar ali, e esquece que o preço do cão em si é a coisa mais barata da história inteira. Se você considerar que um cão vai viver com você 15, 16 anos, eu não vou nem entrar nos aspectos emocionais de você ter um animal que te acompanha a vida inteira. Mas o custo que você vai ter, vacina, veterinário, ração, banho, tosa, tudo, ele é ínfimo perto do que custa o cão em si. Então procurem criadores sérios, criadores que queriam bem, que tenham consciência, e não no primeiro lugar que encontrarem, né? Isso que eu sempre tenho feito. Sim. Bom, Marcelo, para a gente começar a entender aí o tema da nossa live, né? O pessoal, como assim, né? O que tem a ver sinofilia com banho e tosa? Então, gostaria que você explicasse para as pessoas o que significa exatamente a sinofilia e qual que é o papel da sinofilia no cuidado, né? E no tratamento ali dos cães durante o banho e tosa. Olha, a sinofilia, como eu falei, é muito mais do que o amor aos cães. Sim. Se você entrar e procurar lá na internet, o que é sinofilia? Ela vem amor aos cães. É o conhecimento técnico de você saber o que está fazendo com o seu cão. Sim. As raças, elas não surgiram sem querer do nada. As raças foram se aprimorando em função das necessidades do homem numa série de funções que precisavam, vamos dizer assim, de uma ajuda. Tem gente que acha que as raças foram fabricadas em laboratório. As raças começaram por necessidades. Então, por exemplo, a pátria da maioria das raças, que é a Grã-Bretanha, surgia por lá uma série de cães para várias funções. Caça-pato, tomar conta de rebanho, caça-rato para limpeza. Né? E por aí vai. E as raças, a princípio, elas tinham os nomes ligados às regiões que elas vinham. Então, na hora que fala o Yorkshire Terrier, porque era um terrier que veio da região de York, do condado de Yorkshire. A palavra terrier eram cães que cavocavam a terra para caçar algum bicho, algum animal, etc. Então, todos os terriers, você tem assim, West Highland White Terrier, veio lá das terras altas. O Welsh Terrier veio lá do país de Gales. E as raças foram surgindo assim. Então, por exemplo, você tinha o Welsh Springer Spaniel, que era um cão que vinha do país de Gales, que era para caça. E começou a surgir uma série de raças em função das necessidades. Aí, dentro da Inglaterra, que foi o primeiro país que resolveu organizar a sinofilia de maneira séria, eles organizaram. Você sabe que em inglês é tudo igual Darwin, né? Organiza tudo na caixinha. Então, eles começaram a organizar as raças em grupos de acordo com as funções. Então, você tinha os cães que eram caça a aves. Então, você tem o pointer, setter, que era eles chamam na Inglaterra gun dogs, que é caça a tiro, né? Depois você tinha os hound, que eram cães que percorriam grandes distâncias atrás de presas como lebres, veados, cervos, esse tipo de animal. Aí tinha os cães de guarda. Não estamos nem falando do Doberman, que é recente, estou falando coisa antiga, do Mastiff, algumas raças bem ancestrais.
Depois tinha o grupo dos terriers, que eram caça a pequenos roedores. O nome terrier vem realmente de terra, porque eles cavocavam a terra. E aí tem um monte de curiosidade. Aí tem os cães de luxo, que eram de companhia. O que é importante saber dentro da sinofilia é que as raças não surgiram assim ao léu em laboratório, foram surgidas por funções específicas, e a sinofilia começou na Inglaterra. Todo esse estudo, eles acabaram fazendo o que é chamado os standards, os padrões de cada raça. E esses padrões, de novo, não é assim, eu resolvi que é mais bonitinho assim. Não, tem tudo funções claras. Aí Entendi. começou a organizar e começou a depurar para uma melhoria da raça de acordo com a necessidade deles. Eu vou dar uns exemplos, porque depois, óbvio, isso disseminou pela Europa, tinha raças por tudo quanto é canto. Você pega uma raça como o Dálmata, por exemplo. O Dálmata é uma raça que surgiu para acompanhar carruagens. Então, ela é na frente dos cavalos e da carruagem, tirando os bichos da frente. Naquela época não tinha semáforo, não era isso, né? Então, tinha gente andando na estrada, tinha vaca, tinha boi, tinha outra. O Dálmata surgiu por essa função. Então, ele tem uma andadura que é característica da raça, que tem que ter para poder acompanhar carruagens, cavalos, etc. E tinha esse tipo de cor característico, branco com as bolinhas, porque não tinha como não vê-lo. Você imagina se o Dálmata fosse cinza, se alguém ia ver ele. Não. Então, cada raça tem uma função. Por exemplo, o Pointer é uma raça que tem um tipo de formato de nariz, de cana nasal, que é para apurar o olfato. Então, você vai... Eu acho esse estudo interessantíssimo. Você vai para qualquer raça, tem uma explicação. O que isso significa na hora que você joga, por exemplo, banho, tosa, pelagem, todo esse cuidado? O tipo de pelo da raça, assim como todas as características que ele tem, eles têm a ver com a função deles. Então, eu vou pegar um exemplo assim claro. Vamos falar do Yorkshire Terrier, que, vamos pôr entre aspas, eu estou fazendo uma brincadeira com isso. Yorkshire hoje em dia é cachorro de madame, né? Todo mundo tem um bichinho. Hoje é. Hoje é. A origem hoje ele não é caçador, não vai enfiar a cabeça, a focinho dele na toca, não, só se for na manta do tutor, né? Pois mas você sabe que o Yorkshire Terrier é uma raça que ele acabou surgindo na hora que começou a surgir as grandes cidades, não era tão grande, né? Mas os burgos, as cidades, e que tinham muito rato. Então, o York tem aquele tamanhinho e aquela cor, porque ele estava nos buraquinhos para pegar o rato, então ele tinha que ter uma cor que ludibriasse o rato, não sujasse tanto. É uma raça que era da, aspas de novo, da plebe, da burguesia, que morava em condições não tão boas, que tinha até rato perto. Então, as raças, se você começa a estudar formato de focinho, boa parte dos terriers tem aquele focinho que mete a boca em toca. O Beagle é uma raça de matilha que caçava lebres. E vai indo toda a explicação. Então, você, na hora que você sabe como é que tem que ser a textura da raça, do pelo da raça, você começa a fazer um trabalho mais sério e cortando o pelo, por exemplo, dentro da função dele. A título de curiosidade, falar de outro exemplo, o poodle. Tem gente que
fala que o poodle, baita frescurinha, pomponzinho aqui, pomponzinho lá. Não. Pois é, o pessoal não estuda a origem da raça para entender que o poodle era um cão de caça na água. Ele entrava Gelada na água para ainda, nadar. né? Gelada ainda. Gelada. Então, todo aquele corte do poodle é gelada naquela região deles. Todo aquele corte do poodle pompom, aquele pelão na frente, é para proteger as juntas, articulações, o pulmão, etc., para poder se proteger. Então, não é frescura. E por que corta o resto? Para facilitar a nadada, né? Para não ter pelo atrapalhando. Outra raça... Igual o Golden também, né, Marcelo? O Golden também é de caça em água gelada, lá para... Também. Então, tudo isso tem tudo uma função. Você pega qualquer raça, ela não surgiu gratuitamente. Eu tenho amizade com algumas pessoas importantes de treinamento, condicionamento de cão. Tenho o prazer de ter no meu curso, que eu tenho o prazer de ter um público eclético, além de você, outras pessoas que são autoridades na sua área. Faz comigo o Sargento Gabriel, que é do Exército, que é, para mim, uma honra ele estar fazendo esse curso, esse workshop comigo, porque ele é um herói, né? O cara foi premiado na Turquia porque ele foi que liderou os cães quando teve o ressentimento de desastre na Turquia. Ele levou cães para socorro humano. E ele fala para mim, Marcelo, você não sabe o número de gente que vira para mim e fala assim, mas por que você está levando um cão de raça? Por que você não pega um vira-lata para fazer isso, um cão sem raça definida? Ele fala, porque eu preciso saber exatamente as características de comportamento da raça, o olfato e como é que ele vai reagir em certas situações. Sim. E um cão sem raça definida, você, às vezes, é pego de surpresa, não sabe qual pode ser a reação dele. E isso é uma coisa que eu falo, que às vezes alguém fala, mas é só treinar um cão sem raça definida, que de repente... Eu falo, só que você vai treinar é todo o trabalho que foi feito, esses 1000 anos, 2000 anos, 500 anos que algumas raças têm, é justamente esse apuro genético que já foi feito. Então, você vai jogar tudo fora, sai do zero e vai dar na mesma coisa. Então, a gente batalha muito para poder explicar isso, para as pessoas entenderem o porquê da importância das raças. Elas não são gratuitas. Eu não tenho absolutamente nada contra o famoso não compre, adote. Agora, quem quer adota, quem quer compra, adota de raça, adota sem raça, compra um, compra o outro. Cada um tem seu direito, só que a gente tem que entender que as raças caninas, elas surgiram com funções específicas, porque todas as raças na história da humanidade que não tinha função, elas desapareceram porque não tinha função. A relação de raças que não existe mais. Eu falei dessa raça de caça Welsh Springer Spaniel. Havia, muitos anos atrás, um English Springer Spaniel. Desculpa, não é English Springer, é uma outra raça que o English Springer Spaniel existe até hoje. Uma outra raça inglesa similar que não existe mais. O English Springer Spaniel existe ainda por umas funções. Você pega o caso do Beagle, existia antigamente Beagle de pelo longo e Beagle de pelo duro. O Beagle é um cão que entrava no meio da relva alta para caçar coelho, e esses Beagles deixaram de existir porque o de pelo longo ficava embaranhando, pegando na relva alta e não conseguia fazer a função dele. Então, naturalmente, acabou de existir. Então, é importante, eu sempre falo, eu acho que não só criador, mas quem vai grumar, preparar, trimar um cão, tem que ter essas noções rássicas para fazer o correto, né?
Porque existe uma história por trás disso. Sim. E Marcelo, até a gente falar em relação do conhecimento da raça, né, da sua função para que foi criada, né? Mas também entra a parte ali de você, a importância de você conhecer a raça, as características da raça também, até em termos comportamentais também dentro do banho e tosa, né? Para que você consiga sempre fazer saber o comportamento desse animal e para você oferecer um melhor serviço também, né? E sem estressar o cão também. Não só isso, que é fundamental, você saber qual é o temperamento da raça, para oferecer, evidentemente, o melhor serviço, o melhor produto para o cliente, mas até a título de orientação. Eu já escutei alguns casos que falam assim, pessoa que mora, eu brinco que eu moro no mato atualmente, né? Eu moro no interior de São Paulo, né? Então, tem gente que mora em chácaras que tem pequenas lagoas, alguma coisa assim, e que fala assim, nossa, eu estou cansado de dar banho no meu retriever, no meu labrador, eu dou banho toda hora, ele pula na água. Como é que eu treino ele para não pular na água? Eu falei, a raça é de água. É, a raça é de água. Então, o temperamento dela leva a fazer isso. Então, às vezes, é fundamental quem está manuseando os cães ter esse conhecimento para dar uma orientação do porquê, né? Existe uma função de ele entrar na água, vai fazer o quê? O cão foi criado para isso, ninguém segura instinto, né? Instinto é... Sim. E a parte do conhecimento até da anatomia do cão. Por exemplo, a gente, vamos supor, um Spitz alemão. O manuseio do Spitz alemão, a gente sabe que ele tem, né, a parte da patinha, os ossinhos muito finos. Então, na parte do manuseio, é importante também conhecer essa parte da anatomia deles, né? Sem dúvida. Eu até posso falar meio de cátedra. A gente tem aqui em casa 2 Spitz, alemão pequeno, que antigamente o pessoal chamava, ainda no exterior chamam de Pomerânia. Ela é uma raça que está longe de ser rústica. Você tem que saber como manusear. Você tem uma série de problemas de patela, que você, na hora do banho, precisa tomar muito cuidado. E aí entram os detalhes interessantes. Eu não acho que todo cão tem que ser cortado pelo, trimado, grumado, como se faz numa exposição. Sim. Exposição, o nível de exigência é muito maior. Agora, não é todo cão que está pronto para ir para a exposição, tem qualidade para ir para a exposição, e, por outro lado, não é todo mundo que gosta de ir para a exposição. Tem diferença também, né, Marcelo, em questão de você trimar para uma exposição e você fazer um trim dentro do banho e tosa, né? Exatamente, é isso que eu ia chegar. Essa questão de ter temperamento para ir para a exposição ou não, eu falei, eu crio Rhodesian, quando dá eu levo os meus para a exposição. Eu estou indo muito pouco, porque como eu sou atualmente diretor, eu não acho ético eu levar meus cães. Estão aqui. Mas assim, a minha esposa tem os 2 Spitz em casa e a fêmea é linda. E eu falo, vamos para a exposição. Ela, mas nem a pau, deixa a minha Ailinha aqui quietinha em casa, não é para a exposição. Então, o que acontece? Eu não vou ficar enchendo o saco da cachorra fazendo grooming, trimming para exposição. Eu sempre dei um exemplo. Tem uma época na minha vida que eu tive de pet comigo uma Fox Terrier pelo duro. Inclusive, a cachorra era castrada, não dava nem para ir para exposição. Agora, eu gostava de ter ela bonita, no começo até trimava na mão, como tem que ser um terrier. Por que o terrier trima na mão?
textura de pelo, cor, uma série de características. Chegou uma hora, eu falei assim, eu não estou levando essa cachorra para exposição, nem pode ir para exposição, porque ela é castrada. Eu estou aqui, vou levar num pet shop aí, fui num pet shop e perguntei assim, vocês sabem trimar pelo duro? Sim, sabemos. Deixei ela para dar banho, sabendo que para a exposição você não molha tanto para a textura. Você tem outras maneiras de limpar a seco, vamos dizer assim, para o Entendi. pelo ficar duro. Tal. Deixei lá, falei, bom, deixa de ser crica, né? Vamos receber e é assim agora. Quando eu vou buscar ela, eu tenho feito um trimming de Schnauzer, com as linhas erradas de posição, tudo tal. Eu falei, fala que não sabe. Ah, não, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Existe alguém, eu parto do seguinte princípio. Eu não acho que tem que fazer um trimming de exposição sempre, porque tem gente que não tem paciência, não quer. Vamos respeitar o que cada um quer. Mas eu acho que o trimming tem que seguir o máximo possível como a raça tem que ser, mesmo que for na máquina, porque quando a pessoa adquire um pelo duro, ela quer aquele tipo de cão. Se você trima como um Schnauzer, aquilo não é mais pelo duro, começa a aparecer um Schnauzer. O Spitz alemão, pequeno, que é inclusive a raça da moda, vamos dizer assim, para efeito de exposição, você coloca o mínimo de tesoura possível. Ela é uma raça primitiva, e como todas as raças primitivas, que vem Husky, Samoyeda, aliás, é uma curiosidade. Aliás, uma curiosidade, quando você fala Spitz alemão pequenininho, é a mesma raça em diferentes tamanhos. Sim, sim. Então, você tem o que é o grande, que é o Kieshound, que é uma raça holandesa, etc. Você não coloca tesoura, ele tem que ter aspecto natural. Isso é devido que a raça tinha uma série de funções que exigia um tipo de textura de pelagem diferente. Na hora que você começa a colocar tesoura, máquina, a textura às vezes se perde. Agora, não é todo mundo que quer fazer isso. Então, eu respeito e não vejo nenhum problema quando você tem um pet de falar assim, vamos fazer um trimming, vamos pôr entre aspas, mais moderninho. Hoje em dia está moderno pintar de cor, mudar, tudo bem. Inclusive, é gozado. Ursinho. Eu acho pitoresco. Agora, cada um num lado. A gente na OKCB, Fernando, que é nesse clube do Brasil, que nós estamos estruturando agora no Brasil, que é ligado à Allianz, que é um clube internacional, sede na Espanha, nós entendemos que sinofilia não é só exposição. Então, a gente faz exposição de cães, tem exposição para grooming, tem adestramento, tem obediência, tem o cão, ele tem que ser um polo de atrativo da família ficar junto. Atrair a família para o mesmo esporte, algo sadio. Então, é o seguinte, o cão pode não servir para exposição por vários motivos, às vezes não é tão bonito, tal, mas pode ser excelente para fazer obediência, agility, esportes, aquilo de ficar pulando, ou até grooming e trimming. Eu conheço gente, amigos meus, que tem Spitz alemão e adora fazer ursinho. Eu acho o máximo. Para a exposição é diferente. Inclusive, a última vez que eu joguei aqui no Brasil, que foi em São Vicente, começo do ano, entrou um Spitz alemão pequeno, muito bonito, só que estava todo feito na tesoura. E eu orientei o apresentador. Falou, o cão é bonito, só que o que acontece com a textura de pelagem não é problema nenhum, mas você tem que decidir se você quer ter o cão indo para uma exposição de beleza e conformação,
ou sequer para uma competição de groomer. Ele falou, não, eu vou deixar crescer o pelo, ano que vem eu volto. Você me dá umas orientações? Falei, vai firme. De vez em quando ele me liga, manda foto, fala, ó, corta assim, faz assado. Tem espaço para todo mundo. E aí eu quero dar um comentário que é assim, existem raros groomers e trimmers que atuam em exposição de cães. A maioria vai para pet shop. E esse, eu falo para todos, é um mercado imenso também. Sim. É um mercado grande. Inclusive, eu acho que alguns pet shops deveriam também olhar para isso e oferecer um serviço para exposição de cães. Eu não tenho esse problema neste momento, porque que eu brinco, né? Eu crio rodésia, você levar para a exposição, você passa um lustramóvel, um paninho e valeu, tá pronto. Agora, ô Marcelo, mas a gente percebe, assim, vamos supor, os tutores. Vamos pegar ali do banho e tosa, né, hoje. Se você pega por exemplo, um Spitz alemão, que você tosa ele como um tutor quer, e aquele ursinho que a gente está falando. Quando você faz um cão para uma exposição dentro da conformidade, o tutor até acha que você nem tosou, né? Você nem fez a tosa nele, porque você deixa ele quanto mais natural possível, né? Exatamente. Aquela jubona, tal. Aí, você tocou um assunto muito interessante, Lu. Aí que entra o estudo da sinofilia. Eu incentivo todo mundo, você está vendo no workshop, você vê que meu discurso é sempre igual. Que raça você tem interesse? Estuda a tua raça. Eu não vejo nenhum problema do tutor querer que o Spitz dele fique um ursinho, maravilha. Agora, pode ter tutor que vai falar o seguinte, eu quero o meu cão o mais fiel à raça possível. Sim. O tutor faz o que quer, né? Ele decide. Sim. O cão não pode chegar e falar, não quero ser ursinho, não, eu quero ser outro. Você vai lá e faz. O que eu recomendo é cada um estuda. Tinha uma época, hoje em dia já não faço mais isso, tinha uma época que eu fazia trimmings e groomings para terceiros. Fazia. Eu gostava de trimar um cocker inglês, algumas raças que eu gostava muito. Sim. Até de moleque para levantar uma graninha. Naquela época não tinha essa profusão de pet shop que tem hoje. Então, vamos levantar uma graninha, eu sei fazer isso, vamos lá, um piquinho. Às vezes vinha gente com um cocker inglês e falava o seguinte para mim, quero que corte o mais curto, o mais grande possível. Eu parava o cão na mesa, eu sempre entendi, gostei, estudei. Então, cocker inglês é uma raça especificamente que eu sempre gostei. E eu falava assim, esse teu cão é lindo, não faz isso, pelo amor de Deus. Vamos fazer um trimming igual como a raça tem que ser? Deu uma travadinha, Marcelo. Gente, travou aqui, mas já volta. Vamos lá. Se cair aqui, o que vocês estão achando, gente? Que live fantástica, hein? Quanta informação, meu Deus. Travou aqui, travou o Marcelo, travou o meu também para vocês? Travou o Marcelo, né? Já volta aí. Caiu, mas já vou entrar aqui, é internet, gente. Que live sensacional. Já vou entrar aqui, já fazer novamente o convite para o Marcelo. Minutinho só, gente. Fiz o convite novamente, já entra. Que live sensacional mesmo. Meu Deus do céu. Daqui a pouquinho já eu vou Marcelo voltando, daí a gente já vai dar uma olhada nas perguntas, tem muita colocação maravilhosa que vocês estão falando, muito obrigada, não saiam dessa live, continuem fazendo
né, as colocações de vocês, que todos nós aprendemos com certeza. Deixa eu entrar aqui novamente. Vamos aguardar só. Pode ser conexão de internet mesmo. Já vou fazer o convite novamente para o Marcelo. Pode ter até acabado a bateria, né, gente? Não sabe. Olha lá, ele disse que não dá para participar. Vamos lá de novo. Legal, Tony, show, tô aprendendo muito contigo. Luiz Serra, meu querido Luiz, deixa eu fazer o convite novamente, tá? Parece que ele não pode participar, mas vamos lá. Aguenta aí, gente, tudo ao vivo e a cores. Vamos lá. Fiz o convite novamente, deixa eu já falar com ele aqui. Estou aqui no outro. Aqui, ó. Ah, tá. Pronto. Ah lá, voltou! Não sei o que aconteceu. Você travou para mim, sei lá o que Você é. travou para mim, mas tá tudo ótimo, que é tudo ao vivo e a cores. Tranquilo. Mas, Ô Marcelo, eu tava dizendo, o pessoal tá interagindo tanto aqui nessa live, olha, gente, muitas colocações importantes aqui que o pessoal tá falando. Ah lá, ó, o Tony falou, tenho muitos conflitos comigo no dia a dia do banho-tosa por conta de ter bases sinófilas. Olha só, hein? olha, o Tony Brum eu conheço sei lá quantos anos. Também não o vejo há muitos anos. Tudo bem, Tony? Como é que você vai? Mas é aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa quer ir, não quer ir. A gente tenta, né? Sim. Sim. Mas eu sempre fazia isso. Se eu achava que o cão tinha condição, era um cão bom, a gente mostrava o que poderia ser interessante, que é bom para a raça ter cães bons participando, etc. Mas a escolha final, como você falou, é do tutor, né? Sim. Marcelo, a importância da sinofilia também, ela ajuda ali no banho-tosa, né, que é importante esse conhecimento, em questão de você conseguir até identificar problemas de saúde em questão da pelagem durante o banho, né? Queria que você falasse sobre isso um pouquinho também, em questão até das escolhas dos produtos, né? Porque a gente sabe que, vamos supor, tem pelagens que você não pode usar um tipo de produto, que é indicado outro tipo de produto, mas para isso você tem que conhecer a sinofilia para você entender dessa importância de usar um produto ou não. Pois é. Quando eu falo que a sinofilia é muito mais do que simplesmente amor aos cães, é todo esse conhecimento. E o conhecimento de saúde, como a gente falou lá no começo, é fundamental. Então, por exemplo, a gente sabe que algumas raças elas podem ter alguns problemas que são mais comuns em algumas raças como em outras. Então, quando você vai dar esse cuidado no embelezamento do cão, você tem que levar em consideração todos esses pontos e escolher realmente o produto que é melhor. Você tem que você não vai usar um shampoo que você usa para terrier, usar para um York, porque a textura é diferente. Então, você tem que ter essa noção. Hoje em dia, existe uma profusão e uma enormidade de produtos, o que facilita muito você tomar conta de cão. Eu falo que hoje em dia a coisa é, aspas, tranquila. Era heróico há 30 anos atrás, né? Que você, para conseguir uma tesoura, você tinha que importar dos Estados Unidos uma tesoura. Você pedia a tesoura, levava 3, 4 meses para ela chegar aqui no Brasil. Igual você falou da revista, né? Quanto tempo levava para chegar uma revista, né? Para você se informar. Então, eu acho que
o profissional de banho e tosa, ele tem que estudar as raças que ele costuma trabalhar. Número um, para oferecer o melhor tipo de trimming e grooming que essa raça precisa. De novo, vamos respeitar o tutor. O tutor, de repente, fala assim, ah, não, é o que você falou brincando e é verdade, né? Tem gente que você coloca o Spitz como tem que ser ao natural, jubona, mas parece que não fez nada, eu paguei e não cortou nem o pelo. E não é isso, é cada um tem o direito, mas eu acho que tem que oferecer isso e tem que se preocupar também em conhecer como faz isso profissional para exposição, porque, de novo, é um mercado grande e tem pouquíssimos profissionais. Eu conto nos dedos quem no Brasil sabe fazer um terrier como tem que ser feito. E você, sim, numa dessas, você tem um valor agregado de oferecer um serviço a mais para a escolha do seu próprio cliente. Você fala assim, você quer um trimming como a raça tem que ser, ou você quer um trimming mais combate? A pessoa escolhe, é direito dela. E, como eu falei, existem competições de grooming, não tem problema nenhum. A pessoa leva para lá onde quer competir. Escolhe, é direito de cada um. Inclusive, eu acho isso importante, essa liberdade de escolha, porque, de novo, aquilo que eu falo, o cão não tem que ser tortura, tem que ser um prazer familiar. Então, isso que eu sempre falo, eu acho importante. Marcelo, fala um pouco. Teve até alguém que pediu para falar um pouquinho sobre a utilização das técnicas apropriadas, né? Hoje a gente sabe que tem muitas técnicas que devem ser usadas, né? Que a sinofilia ajuda muito o banho tosa em relação a isso. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa importância de usar as técnicas certas para o padrão da raça. Pois é, a gente volta um pouquinho para trás de falar que os profissionais têm que estudar o padrão para saber o que oferecer. Eu sou Marcelo, o Tony falou aqui, ó, eu queria entrar pela tela para dar um abraço bem apertado em vocês dois. Olha que coisa gostosa. Sinta-se abraçado, né? Tony. O Tony frequentava comigo exposição. A gente competia em exposição. Incrível, a gente legal. Competia, mas é que eu sempre falei, a exposição para mim não era um lugar de inimizades, era de competidores. Eu nunca enxerguei como inimigo, enxergava como um competidor. Eu acho isso que tem que ser, né? Sim. Tem que ser pelo bem da raça e de tudo, né? A gente está todo mundo remando junto, ninguém está ali para querer. É a favor da raça. Quando você fala isso de técnica, é interessante, de novo, aquilo que eu falei, que você até lembrou agora, das revistas que levavam 3, 4 meses para chegar. Hoje em dia, você tem internet, vê fácil e estuda fácil as técnicas. Não é mais aquele mundo misterioso de anos atrás, que você tinha que esperar 4 meses para a revista vir, ou alguém que foi lá fora aprendeu com algum profissional e, às vezes, retia o segredo e não contava para ninguém como é que fazia. Hoje em dia, está à disposição de todo mundo para descobrir. E eu sou a favor que tem que ensinar. Eu nunca me neguei a ensinar ninguém que me procurou, tanto para dicas de criação, como de crime. Às vezes me pedem opinião, que nem eu
falei daquela exposição, que eu dei toda a orientação para o rapaz que me deu com o Spitz alemão. Não cheguei para ele e falei, não serve, até logo, vai embora. Não, escuta, pôs na mesa, você faz assim, aprende. Agora, essa questão de técnica, grooming e trimming é como qualquer outra profissão. Você tem que se manter atualizado. E quando eu falo manter atualizado, de repente, amanhã surge um novo tipo de tesoura que você nem imagina que existia, que pode ser excelente para você. Eu sou de uma época que quando você cortava um cão na máquina, não tinha essa profusão de lâminas que você tem hoje. Eu já criava há muito tempo quando apareceu as lâminas que eram para limpar no meio dos pés. Porque foi uma revolução, né? Antigamente você era na tesoura, tal. Então, essa questão de técnica, o profissional tem obrigação de saber, como qualquer profissão. Eu, profissionalmente, eu sou um publicitário. Eu sou obrigado a saber o que está acontecendo no mercado. Como é que faz, quais são os melhores programas, como é que faz, o que está pesquisar em revistas e pela internet e vai aprendendo. Como é que fala o Zé Simão, que fala, né, que ficar parado é poste, né? Você tem que andar e aprender. É fundamental esse ir atrás disso. Sim. E uma coisa que você falou também esses dias que é muito importante, né? Como a sinofilia ajuda ali na questão do banho e tosa, até quando você vai fazer um cãozinho, que esse cãozinho, se ele tem alguma, né? Talvez uma anca caída, que você possa ali tá corrigindo numa tosa, mas para isso você tem que ter o conhecimento sinófilo também, né? Da estrutura do cão, né? Eu entraria aqui, a gente pode entrar até numa outra seara que é bem interessante que você levantou, que uma coisa, de novo, é um trimming, grooming para uma exposição de cães. Outra, para um dono pet, um tutor que não está tão interessado nisso. Quando você está fazendo para exposição, você estuda as qualidades e defeitos do cão e faz um trim para favorecer este cão. Então, você pega, por exemplo, 2 setter irlandeses, eles, se é para exposição, eles não vão ter o mesmo trim. Você vai cortar no pescoço um pouco mais embaixo, outro mais em cima, outro você deixa um pelo para disfarçar o defeito, outro para realçar uma virtude. E às vezes, quando você vai no pet shop, ele não tem essa preocupação. E vou ser muito honesto, eu acho que às vezes nem tem que ter essa preocupação. É outro olhar. Eu acho que outro olhar. Às vezes, quando é outro olhar. Marcelo, mas talvez não é talvez necessário ter essa preocupação, mas é importante ter esse conhecimento. Bem, eu acho que fazendo ou não fazendo, porque, de novo, depende do tutor, você não vai obrigar o tutor a fazer o que não quer. Pode ser que o tutor não queira, mas você tem que ter esse conhecimento. Sim. É como eu falei, quando às vezes eu ia trimar um cocker e eu falava para a pessoa, esse cocker é lindo. Eu chegava, punha na mesa, olha o pescoço, olha isso. Vamos trimar assim, vamos trimar assado. Não quero, eu quero ele peladão, sem pelo, que dá muito trabalho. Tá bom. Sim. Mas você tinha o conhecimento para passar, né? Poderia ele aceitar ou não, né? Mas isso que aceitaram e eu levava para a exposição. Né? Sim. Tem algum que levava para a exposição, outros não. Terrier também. Eu não consigo ver, porque assim, eu moro num condomínio, de vez em quando eu estou andando aqui com os meus cães, tem um vizinho aí que tem um Herder Terrier,
Eu adoro o Herder, eu criei Herder. Lindo. Mas é todo aquele pelo mole feito na máquina, etc. Tal. É o direito dele, né? Eu não consigo ver um cachorro assim, mas é que meu olho é muito para exposição, né? Sim, Mas sim. tem que ter o conhecimento para orientar, no mínimo orientar e falar, ó, porque às vezes um cão de exposição ele é importante para o esporte como um todo, você elevar o nível da raça e da criação. Às vezes tem um cão perdido, perdido entre aspas, né? Que não está indo para a exposição, que ele pode ser utilíssimo para uma criação de cães. Eu já fui, às vezes, descobri uns beagles aí por aí, e falei, meu, posso usar esse cão na minha criação? Então é muito. Deixa eu ver o pedigree, pedigree é bom. Então, vamos usar. Agora, de novo, não é que seja obrigado a fazer, porque depende do tutor, mas eu acho que é bom se preparar, e é bom aprender, e é bom fazer, porque realmente existe um mercado aí grande de exposição. Eu acho que uma boa quantidade de trimadores, grumadores, se fosse uma exposição e víssemos cães, pô, mas aqui é um mercado bom, porque é evidente que é cobrado mais caro, né? Você cobra mais caro porque não é um trabalho feito em série. Ele passa a ser um Sim, trabalho feito um a um com outro nível de preço. Então, é um sim. mercado também que eu recomendo o pessoal ir lá dar uma olhada. Eu acho que vale a pena, viu? É. Legal que a gente sabe que dentro a sinofilia ela entra dentro do banho e tosa. Para você ser aí, fazer um banho e tosa, uma linha comercial e que você também possa também fazer um trabalho para quem vai realmente quer expor o cão, né? Então tem esses dois lados que você pode ter. Tendo conhecimento da sinofilia, você pode trabalhar esses dois lados, né? É isso que É, você é falou, abrir né? mercado. Você está abrindo o mercado. É um mercado que não está sendo tão explorado. Hoje em dia, quem faz esse tipo de trimming, grouping, são os próprios frequentadores de exposição, os apresentadores, os proprietários, porque eles acabam, entre aspas, sendo obrigados a aprender a fazer, porque não tem quem faz. E quem faz, Sim, a gente sabe os poucos que fazem, cobram caro. E se você quer sim. competir numa exposição, você vai pagar. Então é tudo mercado. É aquilo que eu sempre defendo, o conhecimento nunca é demais, né? Verdade. E é muito importante a gente que está ali dentro do banho e tosa à frente, e você ter esse conhecimento, né? Ter o conhecimento da sinofilia em si, né? Conhecer de pelagem, porque o que eu percebo, Marcelo, ali no meu dia a dia, o tutor tem muita carência de conhecimento. Ele não. E a gente tem que se preparar para isso. Porque o Pois é. tutor chega, ele pede ele pede uma tosa e ele não entende que aquele animalzinho dele, na verdade, quando ele foi comprar, hoje não é a grande maioria que ela vai estudar a raça, é a minoria que Perfeito. estuda a raça antes de ter um cão, né? Então, tá ali, cabe a nós que estamos ali estudar muito para conhecer o que nós podemos fazer de melhor para esse cãozinho e orientar esse tutor, né? Feito bingo por de novo, porque o que acontece? Os pet shops eles são as pontas de lança. A pessoa Sim, compra um cão num criador, o criador dá as orientações até certo ponto, depois eles, aspas, somem pelo mundo e vão sim, acabar em pet shops. Então, os pet sim. shops têm que ser esse orientador em vários motivos. Eu também tenho muitos amigos, amigas minhas que chegam e perguntam qual é a melhor raça para mim. E eu converso, eu me lembro com uma amiga minha, eu falei para ela
Olha, para você, do jeito que você leva a tua vida, você devia ter um Whippet. Ela nem conhecia. Eu mostrei a foto do Whippet, ela quase me matou. Falei, bicho magro, bicho feio. Falei, escuta, você viaja direto. Você Sim. veleja. Você não vai ter cuidado de pelo. Esse é um cachorro que vai te acompanhar, você vai pôr no teu barquinho aí quando você for velejar e vai te acompanhar a vida inteira. A cachorra já faleceu, já faz alguns bons anos e viveu com ela durante 14, 15 anos. Ela fala, nossa, Marcelo, que orientação que você me deu. Então, às vezes, o pet shop deve servir para isso, porque, por exemplo, eu contei essa história de gente que vinha com cocker e pedia para deixar o cocker pelado, a minha primeira reação era o seguinte, então por que você tem um cocker? Vai ter um pointer. É que não tem orientação. E o pet shop, às vezes, serve e deveria servir como esta orientação de ponta de lança. Você deve saber melhor do que eu o número de pessoas que entram e perguntam para você, para o teu pessoal, que ração que dá para o seu cão. Não vai no veterinário, vai perguntar. Não. Sim. E não é só isso, às vezes, que corte que faz, tal. Então, na hora que oferece, você pode fazer um corte bonitinho, tal, que não é da raça, ou pode ser da raça. Eu volto àquela minha história do Fox pelo duro. Tudo bem, meu padrão de exigência em cães é um pouco mais alto que a maioria. Eu não sou muito normal e sei disso. Mas uma pessoa que vai comprar um pelo duro, ele tem a imagem de como é que é o cão, e se vem um trime que parece um schnauzer, a pessoa vai ficar frustrada. Eu quero um pelo duro. Eu comprei para ser igual. Olha o pai dele como é que é. Nunca apareceu gente aí e falou, quero igual o pai dele, igual a mãe, como é que eu quero. Precisa saber como fazer. É bem isso. O que você, Marcelo, você acha o que falta hoje para os donos de banho e tosa? Você está falando para os proprietários? Para os donos de banho e tosa mesmo. Eu acho o seguinte, esse é um mercado que cresceu enormemente. É só ver a quantidade que tem hoje e que tinha anos atrás. Sim. Eu acho que as pessoas entram no negócio, elas têm que estudar profundamente. Sim. Então, estudar padrões rássicos e história das raças, para entender o que é a raça. É aquela história que eu contei da pessoa que tem um labrador e reclama que fica pulando na água o tempo todo. Saber dar essa orientação. Óbvio que tem muita raça, mas a quantidade que vai para a banhetosa não vai aparecer um cão d'água português. Vai aparecer as raças mais corriqueiras. Quando aparece... As raças mais em evidências, né? Que seria o Spitz, o York, o Shih Tzu, né? Essas são as raças assim que hoje a gente... É uma frequência muito grande, né? O West Terrier... Então, Golden, Border Collie... Se eu tivesse um banho-tosa, eu tivesse que orientar a equipe, eu pegaria, primeira coisa, os dados de registro de cães no Kennel Club. Então, a gente pega hoje, por exemplo, a raça que mais registra é o Spitz alemão. Sim. Pegaria isso e chegaria para a equipe. Eu quero que vocês estudem essas raças, porque essas que vão vir mais. Se é o que tem mais registro, é o que vai vir mais. Uma questão de lógica, né? Eu quero que vocês estudem. Não, estuda. Eu quero que você aprenda qual é a história da raça, para que a raça serve, quais são as características da raça. Aprenda. É a tua profissão. Sim. Hoje em dia, eu trabalho, a maioria, eu trabalho tudo online, né? Tudo remoto. E estou no interior.
Mas quando eu morava em São Paulo, até uns anos atrás, eu tinha uma agência de propaganda física, com equipe e tudo. Então, às vezes, me entrava estagiário, aprende isso, você tem que aprender a mexer nesse programa. Você tem que estudar isso aqui. Se era gente da área administrativa, você tem que aprender Excel. Ah, acha um saco. Então você está no lugar errado. Se é de arte, você tem que aprender a mexer com Illustrator, com pacote Adobe. Você tem que pegar revistas de publicidade, estudar e preparar. Então, eu prepararia a minha equipe. Não estou falando equipe de atendimento, que é outra coisa. Estou falando do pessoal... Sim, de banho e tosa. Bota a mão na massa do cachorro. Então é o seguinte, ó, eu quero que vocês estudem essa raça. Estudem. E eu quero que vocês deem orientação para os tutores que vierem aqui, porque, inclusive, o tutor vai se sentir muito mais seguro se eu entro com o meu Spitz alemão anão num banho e tosa, e os caras me derem toda a orientação do que é a raça. Oh, você sabia que essa raça surgiu para isso, para fazer isso? Ela surgiu na Europa Central, etc. Você tem vários tamanhos, você tem até o Kiss, onde vai descendo, tal. É um tipo de informação que, se eu sou um tutor, um possível cliente de um pet shop, eu falo, uau, esses caras estão preparados. Você sabia que a gente corta o pelo do poodle por causa das bolinhas, porque a raça tem essa origem? Eu estou levando um poodle para trimar e, de repente, eu quero o seguinte, já faz um trimming, não quero saber. Mas, assim, o fato de eu falar para o tutor que a raça é essa, surgiu assim, a função dela é essa, e se corta o pelo assim, por mais que você não queira, eu estou mostrando um conhecimento que vai fazer eu, cliente, voltar e falar, pô, esse pessoal conhece. Eu nem quero essa frescurada toda, mas eles conhecem. Mas conhece. Você cria uma autoridade também, né? Exatamente. Você pegou a palavra da moda corretíssima. Você está criando uma autoridade em cima do que você trabalha. Sim. É diferente se você falar assim, eu passo a máquina e cortei o pelo, acabei meu trabalho. Sim. Não. Eu vou onde os caras conhecem, mostram, falam da importância da juba ao redor do pescoço no Spitz alemão. Eu ia falar pomerana, que eu estou acostumado a falar no Spitz alemão. Não, mas eu não quero. Tudo bem, mas existe isso. Eu quero que passe toda a tesoura. Você quer? Eu vou passar. Mas você sabia que se não coloca tesoura por causa da textura de pelagem, blá, 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 conhecimento nunca é demais. E quanto mais conhecimento você mostra, mais você cativa o seu cliente, por mais que ele não use o seu conhecimento, mas ele se impressiona com o conhecimento. Então, se tivesse um banho e tosa, eu faria exatamente isso, e obrigar a minha equipe... Eu sou chato, né? A estudar, pelo menos as raças que estão ali no dia a dia, né? Exatamente. Quem me conhece bem até deve imaginar que eu faria estudo e ia chegar e falar por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Qual a tua opinião disso? Ia exigir... Para ver se estudou mesmo, né, Marcelo? Estudou mesmo. Então, eu acho que essa é uma coisa fundamental. Óbvio, é bom saber mexer com tesoura, saber mexer com máquina, etc. Sim. Eu estou com um prazer, assim, que eu estou vendo que muitos dos meus aluninhos do workshop estão aqui acompanhando a live. Estão aqui, estão comentando. Todos eles sabem como eu sou chato. Marcelo, estão perguntando aqui, vai ter curso de sinofilia para pet shop? Você andou falando coisa, né? Surpresa!
Marcelo, outra coisa Vai que eu ter, ia, né? ia até comentar com você. Ali no MyPetsia, né, a gente tem a equipe da frente, do banho, eu tenho pet shop e banho e tosa, né? Então, ali, nós sempre, desde os 10 anos ali que nós estamos com o pet shop, sempre nós, a equipe, eu falo, que a equipe conversa a mesma língua. Então, as meninas da frente, elas não vão lá, elas não tosam, mas elas sabem dar um banho de excelência, porque já entrou, a gente já ensinou isso para elas, né? E tudo que, assim, um Spitz não, né, não faz uma tosa higiênica na máquina, né? Isso elas sabem. O Spitz não pode Beleza. ser passado máquina, elas sabem. Então, tudo que precisa ser feito em relação à raça, as meninas da frente sabem. Por quê? São elas que fazem o agendamento, né? Então, elas Perfeito. precisam também ter esse conhecimento, né? Você Concordo. concorda, Marcelo? Lógico, precisa porque é a ponta de lança que recebe gente. Óbvio que na hora de uma coisa mais profunda, é quem pega a mão na massa mesmo, né? Porque aí não vai Sim, querer sim, saber disso. sim. Eu estou lendo aqui alguma coisa do chat rapidinho e está falando essa questão de conhecimento, de faltar conhecimento em pet shop, que eu li aí de passagem, que às vezes fazem confusão de bichon frisé com poodle, etc. Né? Sim, Tem que saber que cada raça tem seu trimming, tem seu grooming, e vou te contar, eu conheço uma história antiga de sinofilia, que um fulano comprou nos Estados Unidos um filhote de bichão frisé, foi para o veterinário para vacinar, o veterinário achou que era um poodle, mas não cortou a cauda ainda, e cortou a cauda do bichão. Então, essas coisas de conhecimento é muito sério. Então, na minha opinião, isso é a base de tudo. Eu, eu falo o seguinte: você, sem ter conhecimento, você vai trimar mal tudo que é cão. Você, com conhecimento, você pode trimar, aspas, errado ou certo. Você tem um conhecimento, a escolha do tutor. O errado que eu falo é isso, pegar um pulo, então, não é errado. Se quer, tem até competição disso. Tranquilo. Mas tem que saber como fazer, porque até para fazer um ursinho, você sabe muito bem disso, precisa saber fazer. sim. Eu já não trimo cães há muito tempo, eu sou até preguiçoso, tem até Rhodesian aí, eu fico brincando que devo para Rhodesian, eu vou começar com o pelado mexicano, que dá menos trabalho ainda, né? Mas assim, É. eu não saberia fazer, mesmo nos meus áureos tempos, fazer um ursinho bonitinho num Spitz Os alemão. fins. Eu não saberia. Não saberia. Tem um grau de dificuldade aí enorme. Ou seja, também precisa ter conhecimento para fazer isso. Conhecimento Sim, não é só fazer como tem que fazer, é saber fazer, mexer com a tesoura e dentes. Eu não saberia com fazer. certeza. Nem nos Sim. meus olhos tempos, né? De jeito nenhum. Ia ficar um cachotão aquilo lá. Vamos ver, tem alguém que falou alguma coisa aqui, peraí. A Renata falou aqui, ó. Minha filha faz. Acho que o Tony tinha feito uma colocação aqui que eu achei até interessante aqui, ó. Eu queria que tivesse a disciplina de sinofilia na grade de medicina veterinária, né? Daí a Renata falou aqui, ó, que a filha dela faz veterinária e só sabe das raças porque nasceu no meio. Os colegas dela mal sabem o que é um vira-lata, né? E o Olha, Tony disse, veterinário não sabe nada de sinofilia, mas é em questão. infelizmente, essa Ah, é a verdade. entendi. É a verdade. Eu já vi veterinário confundir borzoi com afgan. Eu já vi veterinário criticar o hiper que está muito magro.
minha amiga que tinha o hiper, uma vez ela me ligou desesperada. Ah, o veterinário falou que está muito magro. Eu falei, sabe o que você faz? Muda de veterinário, imediatamente. Os veterinários também não têm conhecimento rássico, não sabem orientar. É óbvio, toda regra tem exceção. Olha, vou dizer, não sei se os veterinários vão gostar do que eu vou falar, mas eu acho que o veterinário tem menos conhecimento de sinofilia e de raças do que tem o pet shop, viu? Entendi. Espero que o meu veterinário não esteja ouvindo isso. Não, mas você é exceção, você sabe. Aí volta todo o que você sempre fala, né, Marcelo? Estudar, estudar, aprofundar. Mas eu acho que você sair da zona de conforto dói mais, né? Não é fácil, não. É muito fácil fazer o feijão com arroz. O difícil é você ser diferenciado. É aí que está o pulo do gato da história, né? Sim. Por isso que eu acho que tem que estudar, tem que ir atrás, tem que aprender e tem que ver filme na internet, ver como é que... Na internet está cheio de tutorial. Você vê lá e aprende como é que faz, vê aquilo que você falou, vê técnica. Às vezes você está vendo o tal e fala assim, meu, onde é que ele arrumou essa faquinha para trimar? Nunca vi igual. Vou atrás. É aí que se aprende. Vai pesquisar, hoje pela internet você consegue ver tudo, é só saber procurar. O grande problema da internet é saber separar o que é informação boa e o que é informação furada. Sim. E isso que as pessoas têm uma dificuldade, né? É o velho ditado, separar o joio do trigo, né? É exatamente isso. Precisa saber como procurar, onde procurar e selecionar na procura o que vale a pena ou não. Sim, sim. Aqui o Alexandre disse, ó, e nunca pensar que já sabe tudo. Hoje eu estava conversando sobre a nossa equipe, sobre isso, né? A gente nunca deve ser copo cheio. A gente tem que ter sempre a humildade em aprender. Aprender todos os dias, né? Olha, você vê no meu próprio workshop, eu falo isso e já falei algumas vezes, que no workshop eu estou aprendendo tanto quanto vocês. Porque eu saio para pesquisar, procurar coisa, eu acho uma coisa, falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E então você tem que toda hora procurar, que você procura, que você aprende, né? Quem acha que já sabe tudo, vai mudar de profissão, vai fazer outra coisa. Sim. E quando você coloca lá, né, aqueles filmes lá de exposição, tudo fora do Brasil, aí tem alguns juízes lá que você, né, sempre faz algumas referências, assim, eu falo, eu vou pesquisar, aí eu entro lá, vejo bastante figuras, então é bacana, né? Você, por mais que eu não sou criadora, nada, mas eu acho que para mim o conhecimento, né, desse curso que está me trazendo, nossa, fantástico. E a gente fica com sede de aprender, né? Incrível, né? Quanto mais você aprende, mais você quer pesquisar, mais aprofundar, é muito bom. Esse que é o truque, é aprender sempre, procurar sempre, não achar que já sabe tudo, é pesquisar e ir embora, né? É isso que tem que fazer. Sim. Gente, olha, estamos chegando no final da nossa live, né? De tanta informação, tanto aprendizado, conhecimento. Marcelo, acha que ficou, né? Eu sei que é extenso esse tema, né? Que a gente poderia marcar N lives aí, não conseguiria falar tudo, né? Mas você acha que tem algo a mais, assim, hoje para estar colocando aí para o pessoal que você acha que é importante e eu não tenha te perguntado? Olha, você sabe que eu estou fazendo esse workshop, e esse workshop vai ter a última aula agora na segunda-feira. Foram 8 aulas de mais de 2 horas cada para falar de sinofilia. Sim, e eu falo que lá a gente está arranhando ainda o que é a sinofilia. É muita coisa para
para estudar e ver que a gente não sabe. Eu acho que é um aprendizado contínuo. Eu acho bacana esse mundo. Eu recomendo que as pessoas estudem, comecem a ver livros de raça, pega a raça que você gosta, vai estudar. Vai ser um mundo inimaginável de informação histórica mesmo. Você vai saber detalhes da história, aquela coisa que eu falei que eu acho engraçadíssima. E eu criei Beagle, né? Beagle, antigamente, 300 anos atrás, 400 anos atrás, era cão da nobreza. E Yorkshire era o cão dos pobres. Então é interessantíssimo você descobrir toda essa evolução de cada raça, inclusive as raças mais recentes que foram criadas. Elas não foram criadas à toa. Duas raças recentes, por exemplo, que é Doberman e o Rhodesian que eu crio, eles não surgiram assim. Tem função. E eu acho este mundo interessantíssimo de estudar e tudo que sai disso, training, grooming, exposição, agility, tudo que é esporte e exercícios em cima disso. Eu acho muito bom e estou à disposição. Se um dia você quiser chamar para uma live específica só de uma raça, tipo a gente... Que legal, com certeza, com certeza. A gente quiser conversar de Spitz alemão, de Shih Tzu, de uma raça específica, a gente pode sentar e eu te falo o seguinte, 2 horas só dessa raça e não esgota também. Olha, e aí ainda vai faltar conteúdo para ser falado, né? Ainda vai faltar conteúdo, porque é muita coisa. Eu sempre falo que é muita coisa em cima disso. Não é assim, você sabe, de uma hora para outra. É muita coisa mesmo. Com certeza. Tem que estudar e não ter preguiça, né? Vai ter abdicação de tempo que vai ter que fazer realmente para você, igual o Marcelo falou, para você fazer diferente e ser o diferencial, você tem que ter o diferencial, que é o estudo, conhecimento, né? E hoje você pega, né? Pode estudar os grupos caninos, né? Hoje tem, né, o manual de estrutura e dinâmica do cão, que é dessa grossura, assim, que você fica perdido, mas ali tem muito conhecimento também. Né? Eu recomendo exatamente isso. Vão estudar e pega o pessoal do seu pet shop, os dosadores, os grumadores, todo mundo, e fala, pessoal, vamos estudar hoje esta raça. Show! Adorei a dica. Eu adorei. Assim, de vir um Spitz alemão, bota na mesa e começa, olha, isso é bom, isso é ruim, por que que isso é assim, por que que a raça anda desse jeito. Aquilo que eu falo, conhecimento nunca é demais, é só agrega. Sim. Ó, o Pedro disse que vai encadernar os e-books. Eu também, viu, Pedro? Estão todos na ordem certinha lá. Vou fazer um livro dele e deixar... acho que ali tem uma enciclopédia para a gente ler e reler e aprender. É uma honra, né, Marcelo? Vocês falarem isso, porque eu sei o trabalho que eu estou tendo e saber que está tendo esse interesse, esse aprendizado, que estão tirando coisa, para mim é uma coisa fantástica. Eu me sinto assim honradíssimo com isso. Com certeza vai ser o primeiro da gente de muitos, com certeza. Estou à tua disposição, Lu. É um prazer falar com você. Você é uma simpatia. Gente, olha, estou muito feliz, né? Tô triste porque tá terminando a nossa live, né? De tanto aí conhecimento para todos nós, né? O Marcelo compartilhar com todos aqui o conhecimento, informações que tenho certeza que todos nós vamos levar de hoje adiante,
né, para a nossa equipe, e entender que é muito importante o estudo, o conhecimento, e com certeza vamos fazer mais lives juntas. Quero agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, que interagiram, né? Vocês, sempre eu digo e não canso de repetir que vocês são os nossos maiores tesouros, que é a nossa audiência, vocês que nos ajudam a levar uma live como essa, de tanta informação, de tanto aprendizado, tanto conhecimento para muitas pessoas, e que através das lives a gente consegue realmente tornar o nosso mundo de banho e tosa muito mais profissional, com pessoas capacitadas, e que a gente possa sempre fazer o melhor para os cães, para os tutores de informação, né? Eu vou deixar essa live só salva. De completar uma coisa, Sim. que eu falei, vou repetir mais enfaticamente. O banho e tosa, os pet shops, são a ponta de entrada da sinofilia. Eles são a ramificação da sinofilia. Eles são fundamentais para esse ecossistema. Show, show. E deve ter novidades do Marcelo, mas daqui um tempinho aí, hein, gente? Aguardem. Eu vou deixar a live salva, tá? Lá, daqui a pouco eu já vou entrar, porque teve a live que caiu, né? Eu acredito que eu vou conseguir salvar ela lá também, né? Nós vamos salvar em partes, depois vai ficar salva lá no IGTV do MyPetSia. Quem não segue o MyPetSia, quem não segue o Marcelo Tuque, terminando, segue a gente lá, ativa o sininho, compartilha essa live, compartilhe esse conhecimento, tá? Então, agradeço muito a todos vocês. Marcelo, gratidão, que Deus abençoe grandemente sua vida. Muito obrigada Todos nós. por compartilhar tanto conhecimento, tá? Agradeço muito mesmo e passo as palavras para você. E já pedi para o pessoal fazer um print da nossa tela aí, depois vocês postam no stories de vocês e marquem a gente que a gente compartilhe. E eu passo as palavras finais da nossa live. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que esse mundo da sinofilia é interessantíssimo. E eu acho que os banhos e tosas, os pet shops, são a grande ramificação de entrada. A responsabilidade para se criar bons cães de qualidade, com saúde, passa por aí. Eu acho fundamental esse trabalho e eu estou à disposição no que vocês precisarem. Eu sou fã do trabalho de vocês. Agradeço a oportunidade. Obrigada, uma ótima noite. Fiquem todos com Deus, tá? Até uma próxima live, né? Quando for, quando você quiser. Um abraço a toda a sua família, tá bom? Obrigado, igualmente. Até logo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.